Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 554 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos fechar com chave de ouro o Evangelho de João. Que evangelho é esse? Que livro é esse? Quanto aprendizado! Quanta revelação Jesus nos traz aqui a respeito da identidade dele. Quantas lições, quanto aprendizado nós podemos tirar desse evangelho maravilhoso escrito por João. Amém? Então, fechando aqui capítulo 21, a partir do versículo 18, após Jesus ter falado para Pedro 3 vezes, perguntado, tu me amas? Pedro ter respondido, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus ter falado, apacenta as minhas ovelhas, dando a ele essa missão. Ele continua dizendo, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, ou tu te aprontavas a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Olha só, ele está falando aqui do antigo, do velho homem, Pedro, que fazia tudo do jeito que ele queria, da forma que ele queria, com aquela dominância dele de fazer, de querer que tudo fosse do jeito dele, e ele fazia, muitas coisas do próprio jeito dele. Mas Jesus está falando agora que você já é maduro, agora que você já está preparado, você não vai mais fazer o que você quer, Você vai, inclusive, para um lugar onde você não quer, Inclusive, Jesus está falando aqui, versículo 19 mesmo diz, disse isto Jesus para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha só, glorificar a Deus com a morte. Pedro foi um mártir cristão. Ele morreu, segundo a tradição, não está na Bíblia, mas segundo a história, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não quis ser crucificado da mesma forma que Jesus, e ele disse que pediu para ser crucificado então de cabeça para baixo, de uma forma diferente, em Roma, entre 64 e 68 depois de Cristo. Então Jesus fala isso, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ele estava falando isso, se referindo a que gênero de morte Pedro teria. Pedro haveria de glorificar a Deus com essa morte. Então, depois de assim falar, acrescentou a Pedro, segue-me. Jesus falou para Pedro, segue-me. Simples assim, segue-me. Então, Jesus passou uma missão a Pedro. Jesus deu um chamado para Pedro, para seguir, para apacentar as ovelhas, e Pedro aceitou esse chamado. Pedro seguiu. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Então a gente já viu aqui que todas as vezes que João se refere a si mesmo no Evangelho de João, ele se intitula como o discípulo a quem Jesus amava. Então Pedro viu que João estava seguindo, e perguntou, vendo-o, pois Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E quanto a este discípulo? E quanto a João? Versículo 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que permaneça até que eu venha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?
quanto a ti, segue-me. Então Jesus sempre dando uma sacudida em Pedro, né? Pedro sempre querendo saber o que não é pertinente a ele, mas Jesus sempre exortando Pedro, lógico, com muito amor. E Jesus fala: Pedro, se eu quero que ele fique aqui, se eu quero que ele não morra, por exemplo, até que eu volte, que importa, né? Para que você está perguntando isso? Eu estou falando para você, segue-me. E Pedro tinha essa mania, né, de ficar sempre olhando para o lado, se comparando com os outros. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer simplesmente que nós obedeçamos a Ele. Não precisa ficar olhando para o lado, não precisa perguntar, e a missão daquele ali, e a missão desse, e esse aqui? Porque esse daqui vai ter isso e eu vou ter isso. Nós temos de confiar em Deus, confiar em Jesus e obedecê-lo. Simples, é simples. É desafiador? É, porém é muito simples. Versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Ele não falou que João não morreria, mas ele disse o seguinte: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Foi isso que Jesus falou. Ele não falou que João não morreria ou que ficaria vivo até a volta de Jesus. São duas coisas diferentes, mas, quando se passa de boca em boca, então eu acho incrível que até a Bíblia, ela fala das coisas que aconteceram e que não foram, corretas, Então, por exemplo, a gente vê no Antigo Testamento muitos pecados de homens grandes de Deus, como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então a gente vê muita coisa que ele fez ali errada, o próprio Salomão também. Então a Bíblia, ela é realmente um livro que não procura falar de coisas que realmente vão agradar a todos. Não. A Bíblia, ela traz a verdade, a Bíblia, ela traz a história, a verdade, uma verdade que nos ensina, uma verdade que nos direciona e que nos liberta. Então aqui ficou registrado, a história, o que ficou corrente, o que se tornou corrente entre os irmãos era que João não morreria, mas não foi isso. E olha que João escreveu esse livro antes de morrer, lógico, Até ele gostaria que isso fosse verdade, mas não foi isso que Jesus falou. Amém? Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, João. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está confirmando aqui, o meu testemunho, o testemunho de João é verdadeiro. E para fechar, o Evangelho de João, estou até emocionado aqui, hein? Versículo 25 do capítulo 21. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, João falando, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uau! E aí eu fiquei pensando, uau, é muita coisa, Nem no mundo inteiro. Será que foram tantas coisas assim? Mas eu me lembrei que o Evangelho de João é diferente. O Evangelho de João começa, vamos lá, como é que começa o Evangelho de João? Ele começa assim: no princípio era o Verbo. Então ele começa falando desde o princípio, desde quando Jesus, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, era Jesus, tudo foi feito através dele. Então se realmente tudo que Jesus fez, desde o princípio, desde antes da existência do mundo, fosse relatada, nesse livro, foram relatadas uma por uma essas coisas, com certeza foram infinitas coisas que Jesus fez.
né? Se desde o começo, de antes da criação do mundo, antes da criação do homem, né, até agora, e Jesus continua fazendo. Continua fazendo, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo à direita de Deus Pai, e continua fazendo através do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Uau! Uau! Muito aprendizado, muita revelação. Eu espero que, fechando esse Evangelho de João, eu e você possamos conhecer melhor Jesus. Não sobre Jesus, mas conhecer melhor Jesus. Amém? Lembra os 7 eu sous do livro de João? Vamos relembrar aqui? João 6, Jesus falou, eu sou o pão da vida. João 8, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. João 10, Jesus falou, eu sou a porta. João 10 ainda, Jesus falou, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ele falou, eu sou a videira verdadeira. Uau! Amém? Que esse livro possa ser relido, que esse livro possa ser trazido para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com Jesus, e que cada dia mais a palavra viva possa entrar, cada dia mais nós possamos conhecer mais e mais o Verbo que se fez carne, Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este Evangelho, obrigado pela vida de João, por ele ter escrito esse livro, por ele ter sido usado por Deus, sido capacitado pelo Espírito Santo para trazer tanta revelação. Aliás, a Bíblia toda é escrita pelo próprio Espírito, que utilizou mais de 40 autores no total. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Senhor Deus, eu aceito, eu reconheço Jesus mais uma vez como meu Senhor e como meu Salvador. Reconheço que Ele é tudo aquilo que Ele mesmo falou de si mesmo e muito mais. Amém? Então é isso, fechamos aqui os 4 evangelhos, né? Já tínhamos lido Mateus, Marcos, Lucas e agora fechamos o 4º evangelho. E a partir daqui, no próximo dia, nós começamos o livro de Colossenses. E de Colossenses nós não voltamos mais, né? Porque os 4 evangelhos já foram lidos, então nós vamos até Revelation, até Apocalipse. Vamos até o último livro, de Colossenses a Apocalipse. Vamos juntos nessa jornada maravilhosa. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.